Senhor presidente, meu querido senador Jorge Viana, de quem temos tanto orgulho pelo trabalho realizado no Acre. Ontem, infelizmente, não pude estar com Vossa Excelência, com o presidente Lula, a presidenta Dilma, o presidente Rui Falcão e outras lideranças. Inclusive, quero aqui agradecer pela importante presença da bancada nossa no Senado Federal, nesse seminário importante realizado, comemorativo não só dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, como também destes 10 anos que temos acompanhado de um governo democrático e popular, desde a posse do presidente Lula em 2003. Aqui ainda ontem citava, a partir inclusive de dados que Vossa Excelência já tinha nos passado, importantes comemorações que fazemos deste período. O Brasil ainda tem muito a fazer, mas não podemos reconhecer, como eu dizia, que há um outro Brasil e, com certeza, junto com outras forças políticas, nesse debate democrático, estamos trabalhando para vencer desafios que antes pareciam impossíveis. Senhor presidente, senhoras, senhores parlamentares, os que nos acompanham em todo o Brasil, de forma especial no Nordeste, no estado do Piauí, principalmente através da Rádio Senado e TV Senado. Há quase 30 anos, ainda na década de 80, tomei uma decisão que definiria o rumo da minha vida, fazer um concurso para trabalhar na Caixa Econômica Federal. Prestei o concurso, passei neste concurso e lá vivi grandes momentos da minha vida, onde ainda hoje sou funcionário agora afastado, inclusive continuo contribuindo com a Previdência para não perder esses vínculos. Neste período, tive a oportunidade de aprender uma bela escola, a Caixa Econômica, na área profissional bancário, cheguei a ser caixa executivo, gerente, enfim, e tive o privilégio de presidir a Associação do Pessoal da Caixa Econômica do meu estado, onde também com outras lideranças muito aprendi. Aliás, para lembrar, aqui a nossa bancada do Piauí tem mais 2 deputados federais, o deputado Assis Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, o deputado Jesus Rodrigues, que também são oriundos da Caixa Econômica Federal, de uma trajetória semelhante. Ali, também ainda nos anos 80, tive o privilégio de presidir o Conselho Deliberativo da Federação da Caixa, a FENAI, daí fui para o movimento sindical, enfim, vereador de Teresina, deputado estadual, deputado federal, 2 vezes, e sempre digo, no primeiro turno, governador do Piauí, e agora tenho essa responsabilidade de representar o meu estado, aqui junto com o senador João Vicente, com o senador Ciro Nogueira, o estado do Piauí, nesta casa. Lá, portanto, iniciei minha caminhada política até chegar aqui no Senado. Por que eu cito essa lembrança? Para manifestar aqui a minha gratidão a todos que fazem a Caixa Econômica, através do presidente Jorge Hereda, a Fernanda, que por lá passou, e tantos outros dirigentes, uma instituição financeira de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil e também do meu estado, o Piauí. Ali travamos importantes discussões sobre o papel da empresa. O papel da empresa não poderia, com todo o conhecimento, com toda a importância que tem, concentrar os maiores ativos na área de poupança do Brasil, coordenar o FGTS, enfim. E a gente vê uma empresa que ali, no início, até o início deste século, ali ainda 2000, 2001, 2002, nós tínhamos uma política de habitação invertida, onde muitas vezes o que a gente mais presenciava eram os leilões para tomadas de habitação, e aquilo colocava uma imagem ruim para os que ali trabalhavam. E é com orgulho que 10 anos depois, que comento nesta tribuna o balanço financeiro e social da Caixa no ano de 2012. No meio de uma conjuntura econômica de turbulência no mundo,
de grandes desafios no Brasil, a Caixa obteve um lucro recorde no ano passado. Foram mais de 6 bilhões de reais de lucro, ou seja, 17% a mais que em 2011. E vejam, senhor presidente, no momento em que, como banco público, foi um dos bancos que mais contribuiu para a redução dos juros no Brasil. Veja, quando se falava em redução de juros, nós tínhamos, senhor presidente, grandes desafios e travamos aqui. Vossa Excelência participou, tive a linha de frente, muitas vezes encorajando membros da equipe do nosso governo, porque diziam, olha, não é possível. Por quê? Porque tem uma regra na poupança que não pode ser mexida. E, por conta disso, não pode mexer na Selic, porque senão, daqui a pouco, todo esse saldo de poupança vai se transformar em aplicações em papel de governo. Esse era o receio que se tinha. Fizemos aqui de uma forma democrática. Veja, a presidenta Dilma disse, olha, o que está nas cadernetas de poupança, até a data deste ato, permanecerão com as mesmas regras. A partir de agora, é uma outra regra. E veja o que aconteceu, aumentou o saldo de poupança. Por quê? Porque há também a credibilidade, importante credibilidade, nesse agente financeiro que orgulha o Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Então, é uma verdadeira volta por cima, praticando juros baixíssimos. Eu me lembro o que era juro de crédito pessoal, de consignação, juros aplicados na própria habitação. Muitas vezes o cidadão tomava emprestado dinheiro para comprar uma casa, senhor presidente. Tirava ali 10 mil reais para para comprar uma casa simples, e ele tinha que pagar 3 vezes mais, 4 vezes o valor daquela casa, tão grande era os perversos encargos cobrados de cidadão simples. Então, é uma verdadeira volta por cima. Se fizermos uma comparação com o ano de 2002, o lucro da Caixa, mesmo num período de juros muito elevados, foi de pouco mais de 1 bilhão de reais. Sendo que, em 2001, o governo teve de socorrer a instituição com 9,3 bilhões. No ano anterior, o povo brasileiro teve que socorrer a empresa ali, botando 9,1 bilhões de reais para fechar as suas contas. E, mesmo assim, ela teve um prejuízo naquele ano de 5 bilhões de reais. De 5 bilhões de reais. Digo isso para mostrar que isso não é obra do acaso. O resultado que colhemos em 2012 é competência, senhor presidente, é dedicação, é aposta, são pessoas que ali vestem a camisa, como funcionários, como gerentes, como diretores, como, enfim, pessoas que fazem a empresa e, é claro, o apoio que recebem do povo brasileiro. Esse lucro tão relevante para a economia brasileira, e é um lucro em que 100% é da União, é do povo brasileiro de volta. Agora é a empresa que lá atrás teve que tirar dinheiro do povo para socorrê-la, que agora coloca para o Tesouro Nacional. É resultado de uma aposta realizada no povo brasileiro, a política de juros baixos, o aumento no volume de dinheiro para empréstimos, a estratégia para manter a baixa inadimplência, levaram a Caixa a esses resultados tão positivos. A carteira de crédito cresceu 42%, com investimentos, veja só, de 353 bilhões em relação ao ano anterior, com uma inadimplência, para não dizer, mas foi feito de forma irresponsável. Não, uma inadimplência que é considerada baixa para o padrão bancário mundial, de 2,08%. Essa é a média da inadimplência. Note bem, o percentual de recursos disponibilizados para crédito cresceu em 42%, enquanto os índices de inadimplência permaneceram baixos, semelhantes ao de 2011, em 2,08%. Só na economia brasileira, a Caixa Econômica investiu 530 bilhões de reais por meio da contratação de créditos, e são créditos que mudam a vida das pessoas através de programas de governo, como o mais conhecido deles, o programa Minha Casa Minha Vida, lançada lá atrás por essa ideia genial do presidente Lula de cuidar
exatamente de uma solução de habitação para quem não tinha casa. Quem tinha salários elevados, ou construía diretamente, ou quem era empresário, construía diretamente a sua casa. Quem não tinha acesso à rede bancária e passou ali a colocar esse importante programa. Lembro-me, eu era governador na época, Vossa Excelência também, as primeiras reuniões diziam ser impossível a meta de 1 milhão de moradias. O Brasil praticava, às vezes num governo inteiro, 60 mil moradias por ano. E de repente ir para 1 milhão de moradias. Então era um volume considerado importante, acima da capacidade, como muitos diziam, naquela época. Pois bem, só na economia brasileira foram injetados 530 bilhões no Minha Casa Minha Vida, no Brasil Carinhoso, no Garantia de Safra, na remuneração de pessoal, nos encargos destinados ao governo federal, estados e municípios. Outros 4,7 bilhões também através das loterias da Caixa repassadas à sociedade em forma de projetos sociais, na educação, na saúde, na segurança, no esporte. O saldo da carteira imobiliária também bateu recorde. Foram 205 bilhões e 800 milhões só no ano passado. Com o programa Minha Casa Minha Vida, entre 2009 e 2012, foram contratadas mais de 2 milhões de novas moradias. Já foram entregues mais de 1 milhão de moradias. Estive no meu estado com o presidente Jorge Hereda, comemorando esse 1 milhão de moradias, entregando de uma vez só, mais de 4 mil moradias para as pessoas ali, apenas na capital, em Teresina, onde mais de 30 mil moradias foram realizadas nesse período. Desse número, 1 milhão de casas já foram entregues, como eu disse, aos novos proprietários, beneficiando mais de 4 milhões de pessoas. Eu mesmo posso aqui testemunhar os efeitos dessa década. Apenas no meu estado, o Piauí, foram 119 mil casas entregues, prontas, em diversos programas, na zona urbana, na zona rural. Antes só se trabalhava com cidades grandes, depois caiu para cidades até 50 mil habitantes, hoje cidades com menos de 50 mil habitantes, inclusive na habitação rural. No Piauí, com o programa Minha Casa Minha Vida e as demais linhas de créditos para habitação, a Caixa investiu, apenas esse ano de 2012, mais de 1 bilhão de reais. Mais de 1 bilhão de reais. Imaginar um investimento como esse no meu estado, senhor presidente, era algo impossível. Só em moradia, um aumento de 105% em relação aos investimentos realizados em 2011, que já foram elevados para o padrão normal no meu estado. Lá a equipe da Caixa, coordenada pelo superintendente competente, Emanuel Bonfim, e toda a equipe, inovou no atendimento. O pessoal do banco percebeu que muita gente ficava de fora do programa Minha Casa Minha Vida e não se conformou em ficar atrás do balcão, porque não sabia, essa parte da população não sabia lidar com a papelada, esquecia de documentos, perdia prazos. E para solucionar o problema, foram montadas oficinas em parceria com algumas entidades sociais para ensinar o passo a passo para as pessoas ingressarem no programa de governo. Confesso que, como quem é funcionário da Caixa, ajudei, senhor presidente, a convencer o presidente Lula lá atrás, a presidenta Dilma, a garantir que a Caixa, com o know-how que tinha, pudesse, de um lado, trabalhar com a habitação nas grandes cidades, e é importante isso, mas também cuidasse das médias e das pequenas cidades, e também na zona rural. Era quase impossível imaginar, há pouco tempo, a Caixa Econômica trabalhando com habitação rural, acreditando, inclusive, em movimentos sociais, entidades dos próprios mutuários que ali participam dessa construção, como, por exemplo, a Federação de Moradores no estado do Piauí. Eu destaco aqui o resultado desse trabalho do corpo a corpo, feito pelo pessoal da Caixa. Aliás, vou além. Ajudei, inclusive, para que criassem a chamada Universidade Caixa, que é hoje uma escola de formação de gestores públicos em municípios que não têm essa possibilidade, para acessar os programas do governo federal. Pois bem, o resultado, o número de casas contratadas
para essa fatia da população que mais precisa, tanto na área urbana quanto na área rural. São pessoas que moram em áreas de enchentes, que moram em áreas de risco. Apenas no ano passado, de 3.423 contratos assinados em 2011, que já tinha crescido, esse número pulou para 12.201 contratos em 2012, só na área urbana, fora a área rural. Então, o resultado está aí. Anunciar aqui é motivo de muita alegria, senhoras e senhores, porque, além de constatar que o sonho da casa própria foi realizado por milhares de piauienses, nós sabemos que a construção dessas moradias movimentou a construção civil, que é quem executa essas obras, o comércio local, gerou a contratação de novos empregados para fazer rede elétrica, para fazer calçamento, os que trabalham na produção de telha, tijolos, que trabalham como pedreiros, como assentadores de pisos, enfim, e casas, enfim, de grande qualidade. Pois bem, isso gerou a contratação de novos empregados, incrementou a economia local num grande efeito cascata, aliás, desenvolvendo a necessidade de mais profissionais em regiões longínquas do nosso país. O mesmo aconteceu com o programa de microcrédito do governo federal. Esse programa, para quem não se lembra, consegue créditos de até R$2.000 para o empreendedor investir em seu pequeno negócio. A Caixa do Piauí montou também oficinas para ensinar essas pessoas a contratarem o microcrédito. A procura foi tão grande que fez a Caixa bater todas as suas metas. Só de julho a dezembro do ano passado foram realizadas mais de 120 mil operações em todo o estado, senhor presidente. Somos o estado com mais empreendedor no Brasil e disso eu tenho orgulho. Tenho insistido muito com a população do meu estado que nós não podemos ter uma formação voltada apenas para ser empregado, para ser servidor público. Não, precisa acreditar a ser empreendedor e começar de algum ponto, começar como um pequeno empreendedor. O investimento, portanto, da Caixa Econômica Federal no Piauí, em outros programas do governo federal, como Bolsa Família, Garantia Safra, Bolsa Formação, como citei, Brasil Carinhoso, também cresceu em 2012, um crescimento de cerca de 30% em relação a 2011. Mas também investimentos em saneamento, para o comércio, para a indústria, para empreendedores de médio e de grande porte. Foi acreditando no Piauí e apostando no Brasil, que se trabalhou. E veja, essa aposta deu o seguinte resultado, senhor presidente. No ano de 2002, e eu cito aqui o meu estado, o produto interno bruto era 7 bilhões de reais. No Brasil, o produto interno bruto, o PIB, chegava a 500 milhões de dólares. O Piauí, 7 bilhões em 2012. E com esse apoio da Caixa Econômica, de outros bancos, de outras áreas do governo, chegando de forma muito presente o setor privado, no comércio, na indústria, na agricultura. Tudo isso contribuiu para que o nosso produto interno bruto saltasse de 7 bilhões para 22 bilhões de reais, mais de 3 vezes, já em 2010. E veja, agora em 2012, nós chegamos a 27 bilhões de reais. Era 7 bilhões, senhor presidente, o Piauí, o produto interno bruto, foi para 27 bilhões de reais. É uma década, portanto, que marca na história do nosso povo, marca na história do Brasil, marca na história do Piauí. E veja só, junto com a Caixa Econômica, o Banco do Brasil também acaba de apresentar o seu resultado e também contribuindo com queda de juros, junto com outros bancos públicos. Esse é o papel das estatais, do setor público, tantas vezes criticados. Os lucros da ordem de 12,2 bilhões, divulgados pelo Banco do Brasil essa semana, mostram que a estratégia do governo em investir na política de juros baixos e incentivos ao crédito está no caminho certo. O Brasil foi na contramão de diversos países e mostrou que a saída não era apostar na crise, mas numa forma de sair dela. O lucro que o Banco do Brasil teve em 2012 foi o maior da história da instituição. Repito, no momento em que se reduziam juros. E o que impulsionou esse lucro? A expansão da carteira de crédito e o rigor na gestão de risco. Portanto, também demonstra competência, assim como no BNDES, assim como na Petrobras, que deu 21 bilhões, assim como em outras empresas brasileiras. A carteira de crédito do Banco do Brasil cresceu 24,9%, quase um quarto em relação ao ano anterior, com investimentos de 580,7 bilhões no Brasil e no exterior.
também com grandes investimentos importantes, especialmente para a agricultura no meu estado. Por isso, senhoras e senhores senadores, comemoro aqui e parabenizo o desempenho financeiro da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, faço votos que esse crescimento se perpetue e que cada vez mais o povo brasileiro se beneficie com o sucesso dessas instituições que são genuinamente do povo brasileiro, que não são apenas instituições financeiras, mas têm um importante papel público, um importante aliado nas realizações de sonhos e na formação de cidadania do nosso povo. Vossa Excelência, permite uma parte, senador Wellington Dias. Com o maior prazer, meu querido senador Eduardo Suplicy. Ainda há pouco, na viagem de São Paulo para cá, coincidentemente, ali conheci e conversei um pouco com o responsável pelo Banco do Brasil, que justamente anunciou hoje em São Paulo o lucro recorde da ordem de 12 bilhões e 600, 800 mil... 12 bi e 600 a 800 milhões. 12 bilhões e 200 milhões. 12 bilhões e maior do que em qualquer outro ano na história do Brasil. E eu perguntei a ele a respeito das razões. Ele me disse que isso decorreu muito da iniciativa em decorrência da diretriz da presidenta Dilma, do próprio Banco Central, de diminuir significativamente as taxas de juros e aumentando as oportunidades de crédito. E que este lucro maior, que também coincide com o da Caixa Econômica Federal, decorreu em grande parte do maior volume de operações que passaram a ser realizadas a taxas de juros baixos e que, inclusive, teve um efeito sobre as demais instituições de crédito no Brasil, que, de alguma maneira, perderam um pouco por causa da competitividade maior da iniciativa dos bancos oficiais, mas certamente isso significou um passo muito saudável e eu cumprimento Vossa Excelência por aqui estar registrando esse fato importante. Eu que agradeço, é o presidente Dida, como nós chamamos carinhosamente, toda a sua equipe, eu quero parabenizar. Enfim, senhor presidente, eu acho que com essas palavras temos grandes desafios, inclusive, senhor presidente, de olhar para aqueles contratos de financiamento que foram feitos com encargos elevados lá atrás e que hoje precisam ser negociados. Nós não podemos manter as mesmas regras, muitas vezes matando a galinha dos ovos de ouro, matando o comerciante, o produtor agrícola, enfim, que lá atrás tomou um empréstimo com encargos muito elevados e que precisa trocar a sua dívida, como querem os estados, como querem os municípios, por essas taxas dessa nova realidade do Brasil. É isso que comemoro. Muito obrigado aqui pela tolerância, inclusive, e também agradeço ao senador Suplicy pelo aparte. Muito obrigado.